neste momento nós temos 500 inscrições. Sim. Já se pode candidatar a Presidente da República, qualquer dia. É difícil, não sou uma pessoa que seja muito, como é que se diz, procurando uma expressão, portanto não sou muito flexível e para ir para esses lugares tem que ser mais flexível. Ok, pois, é uma questão de princípios. Mas estamos a aguardar que entrem mais, porque temos 500 pessoas e neste momento ainda nem 100 entraram. Ok. Vamos só fazer aqui um compasso de espera, mais uns minutos e depois iniciamos. Está bem disposta? Estou. Acabámos agora uma conferência com os nossos principais interlocutores junto do Governo, com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e com a Ministra do Trabalho, portanto positiva, não houve ainda medidas novas dos apoios e daquilo que é expectável, mas correu bem e portanto... Mas correu bem? Correu bem. Pois, e nós, o tema basicamente vai ser um bocado este, vai ser qual vai ser a nossa função no pós-Covid. Claro. Não, e é verdade que é algo que se tem que pensar muito bem agora, porque é isto que vai determinar o sucesso ou não da retoma, não é? Claro. Mas quer dizer, as novidades não apresentaram, não? Não, ainda não. Portanto, parece-me que neste momento ainda não estão coisas definidas, há ideias, claro, mas parece-me a mim que aquilo que vai ser definido ainda estão a avaliar agora com as receitas, não é? O IVA, por isso é que é muito importante agora avaliar a questão do IVA e a questão também de como é que as empresas vão reagir à abertura dos negócios, não é? Pois. Vão ter que fazer muitas contas nas folhas de Excel. Vão. Muitas contas de Excel, não. Mas de qualquer Como maneira... é que tu visualizas outras pessoas que estão? Que eu ainda não consegui, portanto, visualizar ou colocar... Visualiza quem? Só vai visualizar em baixo, não sei se está a ver, na parte de baixo tem bate-papo. Sim, bate-papo. E depois tem outro campo, que é o QA, que é questões. O bate-papo é alguém que pode carregar aí, se quiser. Sim. Falar consigo. Ok. Mas isto não fica de lado, Pera. Eu queria ver era as pessoas que estão ligadas. Mas não conseguimos ver. Não conseguimos ver ninguém, não. Ok. Neste momento, aliás, as pessoas que estão já nos estão a ouvir. Portanto, também estamos a conversar aqui perfeitamente normal. Mas já nos estão a ouvir. Ok. Nós aguardaríamos mais um bocadinho para ver se entram mais pessoas e sim. também já está começado e hoje é sexta-feira, está sol. Parece que sim, que vamos ter um fim de semana excelente, não é? E portanto é bom. E precisamos todos muito de descansar. Andamos todos muito cansados com isto. Tem sido duro. Mas pronto. Tivemos uma carga muito grande agora nestes dias. É muito grande mesmo. E a ordem tem sido, pronto, temos tido realmente um trabalho acima do normal, não é? Paula, eu antes de começar, embora há pessoas que já estão a ouvir, mas quer dizer, eu acho que fez um trabalho extraordinário, porque, aliás, as suas formações do YouTube foram muito das mais vistas, em termos de a legislação era tanta e as dúvidas eram tantas que desenvolveu um trabalho fantástico. Para todos, não só para nós, mas também para a sociedade em geral, porque eu sei que não eram contabilistas e tiveram a assistir a muitas das conferências que deu. Não, é verdade, isso uma das coisas boas, pronto, de todo este processo, se é que podemos tirar alguma coisa boa, não é, de tudo o que estamos a viver, é o reconhecimento com que os contabilistas ficaram pós tudo isto. Os contabilistas souberam estar à altura de um país com imensas necessidades e souberam estar ao lado das empresas e por isso
sem dúvida que foi fantástica a resposta que conseguiram dar. A Ordem ajudou, sim, é verdade, mas é o nosso papel, é fazê-lo, mas mais importante ainda do que o papel da Ordem foi os contabilistas terem conseguido estar a acompanhar as empresas e a salvar muitas empresas, porque tenho a certeza que se não fosse o papel dos contabilistas, muito mais empresas teriam fechado. Sim, sim. E as Por coisas isso é muito relevante o papel que se fez, muitíssimo relevante. Foi uma boa participação, antes de ser económica, foi uma participação social da nossa parte. Exatamente. Mas a Ordem esteve não só à altura, mas superou todas as expectativas. Porque Obrigada, fico contente também, é bom. não é É bom ouvir essas mensagens. É um elogio merecido, Paulo. Eu acho que é unânime das pessoas com quem eu tenho falado. Mas, acima de tudo, é a nossa função social que desempenhamos na sociedade também foi realçada. Quer dizer, aquela coisa... A importância de uma profissão regulamentada, aliás, o Sr. Secretário de Estado disse isso, e quando estamos numa altura em que se fala muito das profissões regulamentadas e será que se justifica, eu acho que nós provamos exatamente a diferença entre termos uma profissão regulamentada ou não termos, não é? Claro. Naquilo que foi o serviço público que se prestou. Foi E sem dúvida, e a fé pública que se criou aqui então, através dos contabilistas. Como já está na hora, eu acho que só fazia aqui uma pequena introdução, só para enquadrar aqui o tema. Porque este tema não é inocente, não é um tema inocente. Mas primeiro temos que enquadrar aqui a Escola de Negócios das Beiras, para quem nos está a ouvir, é uma escola que opera em Viseu, mas opera a nível nacional, e ilhas também. Neste momento estamos a fazer muitos cursos online, portanto estamos com uma cobertura. Agora estou a ouvi-lo um bocadinho mal. Estamos com uma cobertura nacional, neste momento, em termos de curso. E então, nesta época que nós passámos, resolvemos nós também dar o nosso contributo para a crise que nos assolou a todos, claro. Em particular à parte empresarial, que sofre não só a parte social da coisa, mas também a parte económica. E então nós vamos fazer, este ano, já será o nono webinar, vamos fazer webinars de temas enquadrados dentro do contexto emprestado. E fizemos temas desde webinars sobre emoções, gestão de crise, marketing em termos de crise, turismo, portanto, muito à volta da crise que nós temos atravessado. E o que aconteceu, portanto, este será, digamos, um dos últimos webinars, e deixámos a Paula Franco mesmo para o último de propósito, porque efetivamente o contabilista teve aquele paradigma que existe ainda, acho eu que existe, que é o contabilista é aquele que soma os papéis e calcula os impostos. Fernando, estamos a ouvi-lo mal, e não sou só eu, porque estão ali na parte do chat a dizer isso, estamos a ouvi-lo um bocadinho aos soluços. Só um bocadinho, Paulo, também. Mas estão a ouvir? Está a ouvir agora melhor, não? Agora está muito melhor. Está muito melhor, ok. E então, estava eu a dizer que, portanto, como contabilista também desenvolveu uma parte social e a parte económica. Portanto, este tema é de todo o interesse para os contabilistas, eu também sou contabilista, porque nós, quer dizer, nesta fase, passámos a ser o elo importante entre as empresas e o Estado, mas nós já o somos atualmente. Não é? Quer dizer, já na medida nós servimos de interface entre as empresas e o Estado. Mas nesta discussão acho que vou ir um bocadinho mais à frente, porque eu acho que aqui nesta fase foi uma fase um bocado complicada e foi uma fase em que tivemos que efetivamente ser o elo de ligação entre as empresas e o Estado, e fizemos bem, muito bem, extraordinariamente bem, mas a seguir vai-se colocar um problema que já existe, acho eu, há muito tempo na nossa profissão, e é qual é o caminho a seguir. Nós vamos querer manter este papel de interface entre o Estado e as empresas, ou vamos querer ser mais ambiciosos e começarmos a ser os consultores que as empresas
por estes dias vão precisar. E eu digo isto porquê? Porque nós, neste momento, a área da contabilidade, com a automação de alguns processos e até do próprio Estado, eu penso que há margem para nós avançarmos mais um bocadinho para a consultoria, que é o que os clientes precisam de nós. Ou seja, nós somos os que processam os dados, somos nós que libertamos os dados económicos, não é? Mas eu acho que nós podemos ir mais, ser mais ambiciosos na questão da consultoria, ou seja, ajudar mais, ainda mais as empresas. Na questão da estratégia, na questão das vendas, na questão das compras, na questão dos recursos humanos, do marketing, da questão financeira. E, para isso, nós, se calhar, queríamos desenvolver algumas ferramentas que fugiam um bocadinho da fiscalidade e da parte laboral, que eram ferramentas mais técnicas para fazer diagnósticos empresariais. E eu acho que nós estamos perfeitamente em condições de desenvolver isso. Portanto, a minha pergunta, já para passar a palavra, era perceber até que ponto é que agora, neste momento, nós não é uma época, não é a altura de nós fazermos uma reflexão de qual será o contabilista, não é do pós-Covid, mas no futuro. Uhum. Era esse, digamos, o tema que eu gostaria que a Paula desenvolvesse com a sua capacidade que tem, de visão que tem, e de alguma forma gostava de ouvir falar mais na questão funcional do contabilista do que propriamente aquilo que nós passamos. Porque o que nós passamos, já todos nós sabemos o que é que passamos. E passamos bem. Mas agora o que é que nós vamos querer ser no futuro? E lançava esse tema. Portanto, as regras aqui são simples, é meia hora de explanação e com interrupção, só no final é que depois iremos ver então as questões que existam e depois mais meia hora de questões no máximo. Está bem, Paula? E agradecer-lhe a sua presença, sei que teve um dia extremamente cansativo, foi a sexta-feira, mas continua com a sua cara simpática, por mais meia horinha de formação, está bem? Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito bem, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite da Escola de Negócios da Beira e agradeço estar aqui também, ter a oportunidade de falar e de comunicar com contabilistas que por vezes, ou empresários que não estão noutros webinars, e por isso é sempre uma oportunidade de também partilhar um bocadinho a minha visão sobre tudo aquilo que é o nosso percurso. Olhando um bocadinho e vendo um bocadinho aquilo que temos estado a passar e esta pandemia que todos fomos apanhados de surpresa, isto traz-nos sempre grandes desafios, não é? E foi exatamente isso que a classe dos contabilistas se viu no meio de um processo complicadíssimo, quer dizer, todos nós, cidadãos, nos vimos, não é? Mas cada um, dentro daquilo que são as suas funções profissionais, viu-se de maneira diferente, não é? Os médicos na linha da frente, obviamente a sofrer com um problema que aí nós tivemos um bocadinho mais resguardados, que era a possibilidade de contraírem o vírus de uma forma mais direta, com as dificuldades que houve na implementação inicial de um processo que apareceu tão repentinamente que nem tivemos quase tempo de reagir. Mas aqui os profissionais da contabilidade também tiveram grandes desafios e também tiveram na linha da frente não da saúde, mas das empresas. As empresas portuguesas, como nós sabemos, são empresas que acabam por ter um tecido empresarial frágil no sentido da sua sustentabilidade, os seus recursos para se manterem em situação de crise durante algum tempo sem terem recursos e por isso, obviamente que foi um grande desafio para as empresas passarem de um dia para o outro a não terem negócio, a não terem faturação, a não terem cash a entrar nas suas contas bancárias. E os contabilistas certificados foram aqui um grande apoio no sentido de quase psicólogos, uma ajuda emocional que deram às empresas pela sua grande necessidade, pela confiança que existe entre os empresários e o contabilista, naquilo que foi a melhor orientação para ultrapassarem ou pelo menos minimizarem o impacto de tudo o que aconteceu, de fechar a economia de um dia para o outro. E os contabilistas certificados, ao passarem por este grande desafio,
Obviamente que tudo aquilo que se fez, tudo aquilo que se passou, terá consequências para o futuro. Consequências, inclusivamente, também no reinventar de uma profissão. Nós tivemos o nosso congresso no ano passado, um congresso que não perspectivávamos nada disto, mas parece que foi quase feito para esta realidade que estamos agora a viver. Em setembro, quando tivemos o nosso congresso, não se perspectivava nada disto e falámos sobre as novas tecnologias, a importância das novas tecnologias, as novas formas de trabalho e de repente, em março, vimos-nos todos numa contingência completamente diferente, numa visão, um contexto de teletrabalho, coisa que ninguém imaginaria na vida, e de repente tivemos que lidar com tudo isto. E os contabilistas certificados, para além de terem que lidar com esta realidade que todos os profissionais, de uma forma geral, tiveram que lidar, tiveram que manter o seu trabalho e ainda trabalhar mais e adaptar-se a tudo aquilo que foram as novas regras, uma inúmera legislação a sair diariamente, foram quase 150 diplomas que saíram nestes últimos tempos só de Covid e que exigiam um esforço enorme e uma adaptação. E os contabilistas ganharam um novo espaço, sem dúvida, junto dos seus clientes, no sentido de serem conselheiros, de serem apoiantes e de serem, acima de tudo, consultores. Eu acho que o contabilista do futuro não é só um consultor, ele sempre foi um consultor, só que ganhou agora um espaço e um reconhecimento diferente. Ele terá sempre que ser também aquele que vai cumprir a obrigação das empresas ou que vai assegurar que as obrigações das empresas estão a ser cumpridas, porque o Estado, temos um Estado cada vez mais exigente e que não vai deixar de pedir às empresas cada vez mais obrigações. Agora, a posição do contabilista, sim, tem que ser cada vez mais de consultor e nós vimos essa realidade agora, em que os empresários não sabiam o que fazer, não sabiam se haviam de ir pelas linhas de crédito, se haviam de pedir os apoios, se haviam de fechar, se haviam de abrir, que trabalhadores é que mandavam e, portanto, muito também com a nossa ajuda, mais de quase moral, apoiámos os empresários para que eles pudessem tomar as melhores decisões. E isso é um posicionamento que os contabilistas conseguiram e conquistaram nestes últimos 2 meses que não vão perder de certeza. Portanto, é um posicionamento que tem que ser aquele que é uma das funções principais do contabilista como parceiro da empresa, como estando presente na empresa. Agora, uma coisa não invalida a outra, porque as obrigações fiscais e o cumprimento e o descanso das empresas é uma das nossas principais funções e continuará a ser. Porque, e aquilo que nós vimos, por exemplo, nesta questão toda do layoff, a importância do nosso apoio no esclarecimento das questões relacionadas com este processo, em que os empresários estavam perdidos sem saber quais eram os caminhos que tinham. E, portanto, o contabilista certificado pelas suas competências, pelos seus conhecimentos, é de facto o profissional que está melhor posicionado, eu diria, para conseguir levar as empresas às melhores opções. E começando também, e abrangendo também, as questões de índole fiscal e, obviamente, cumprimento fiscal. Repare que nós, no âmbito das nossas competências exclusivas, no nosso estatuto, temos 2 grandes funções. Temos a prestação de contas, que é importantíssima para a economia e que é uma função que muitas vezes até fica quase em segundo lugar, quando ela não deve ter um destaque igual à do cumprimento das obrigações fiscais, e temos também a das obrigações fiscais, portanto são 2 competências exclusivas que só o contabilista certificado é que o pode fazer e, portanto, não pode perder isto que é algo que também é extremamente importante para o seu reconhecimento. Agora, isto obviamente que se interliga com o papel importantíssimo de consultor que um contabilista certificado tem que ter. Eu não me vejo a cumprir obrigações fiscais sem previamente ter sido a consultora das melhores opções que a empresa tem. Portanto, isso é um lugar que temos e que temos que explorar cada vez mais. E agora aqui, nestas questões do layoff, destes problemas todos do encerramento das empresas, claro que esta função de consultor veio ao de cima, mas nós somos essencialmente consultores.
Depois, o cumprimento das obrigações está inerente às nossas funções e, repara, as empresas têm que ter contabilistas que lhes permitam estar perfeitamente descansados e confiantes, precisamente em que as suas obrigações e tudo aquilo que são as exigências que o Estado tem para com as empresas está a ser cumprido da melhor forma. E gosto mais de dizer Estado e não a Autoridade Tributária ou Segurança Social, porque hoje em dia as obrigações das empresas são cada vez mais. Cada setor de atividade, cada setor público está a pedir cada vez mais informação às empresas. E isso, quem é que tem cumprido essas obrigações? Tem sido o contabilista certificado, não sendo aquilo que faz parte das suas obrigações normais. Só que o contabilista certificado é aquele que tem competências para perceber e para conseguir cumprir isto. Agora, é muito importante que tudo isto que se faz, muitas vezes que parece ter caráter administrativo, tem um caráter mais consultivo, isto é, há uma consultadoria por trás para o cumprimento e para o bom cumprimento de todas estas obrigações. Portanto, eu acho que o contabilista do futuro começou-se a posicionar de uma forma diferente com o Covid, nomeadamente na utilização de meios digitais, de mais utilização de mais ferramentas, e isso vai-lhe possibilitar ter uma vida diferente e um tratamento completamente diferente da sua relação física com o seu cliente, em que se percebeu que com esta falta de possibilidade de relação física não melindrou nem alterou em nada a relação com os clientes, antes pelo contrário, muitas vezes fortaleceu-a. E este papel de consultor é um papel que já tinha que vir, já vinha do passado e tem que ser cada vez mais assumido. Agora, são coisas que não se podem dissociar. O contabilista terá sempre as suas obrigações e competências exclusivas na área do cumprimento fiscal, porque é o profissional qualificado para este efeito, e isso é extremamente importante não se perder, a par, obviamente, de uma consultadoria fiscal cada vez mais eficaz e próxima do negócio, para poder ser, obviamente, uma mais-valia, um parceiro do negócio do empresário. E por isso é que é extremamente importante não se dissociarem estas questões. O contabilista tem que ter 3 vertentes muito fincadas. A vertente da prestação de contas e da boa informação que presta, tem que ter competências muito grandes naquilo que são as suas competências exclusivas a nível fiscal e, portanto, no cumprimento das obrigações fiscais e outras inerentes àquilo que as empresas têm que cumprir de uma forma geral, e depois a sua função, que eu diria que é quase principal, já o devia ser no passado, mas está cada vez a ser mais, de consultor, de parceiro de negócio das empresas, no sentido da orientação com os 2 elementos base, que é a informação contabilística e o conhecimento da informação fiscal para orientar a empresa nas melhores decisões. E, portanto, isto são situações que nunca se vão dissociar. Nós passámos agora um período diferente em que os contabilistas foram chamados a estudar legislação toda ela nova, num espaço muito curto de tempo, e os contabilistas conseguiram dar resposta, conseguiram estar à frente do processo, a ajudar os seus clientes, e é isto que a sociedade civil e os empresários também têm que perceber, é que o facto de terem um profissional qualificado ao seu lado lhes garante que em qualquer altura, mesmo esta, em que tantos desafios se colocaram às empresas, de facto ter um contabilista ao seu lado, um contabilista preparado, fez toda a diferença neste processo. E por isso acho que esta posição e o Covid e o respeito da sociedade civil pelos contabilistas, que acabou por ser generalizado, obviamente que veio para ficar. E não há dúvida que os contabilistas são aqueles que melhor conhecem o tecido empresarial, que sabem as maiores dificuldades, que o conhecem o que é o de bom e o de mau de todos estes processos. E por isso é extremamente importante que o contabilista também valorize este seu lugar e saiba exatamente que o seu conhecimento, a sua qualificação é muito maior muitas vezes do que aquilo que era o seu reconhecimento perante os seus clientes e perante a sociedade. Porque há um problema que todos os contabilistas ainda têm que ultrapassar neste pós-Covid. Não é agora o momento, porque as empresas estão algumas fragilizadas, mas o momento tem que vir, que é
do pagamento justo dos serviços dos contabilistas certificados, que é uma coisa que ainda existe o reconhecimento, existe a consultadoria, existe uma boa prestação de contas, existe um cumprimento de obrigações fiscais que descansa os empresários, agora tem que existir o reverso, não é? Que é o contabilista ser ressarcido justamente pela sua prestação de serviço, porque há muitos contabilistas que ainda não são reconhecidos por esse seu justo valor, pelo justo valor. Obviamente que quem paga quer sempre pagar menos, quem recebe quer sempre receber mais, mas aqui nem estamos a falar disso, estamos a falar de um trabalho técnico altamente qualificado, de topo, em que muitas vezes aquilo que é o retorno dos serviços dos contabilistas não corresponde a isto. E claramente o reconhecimento também é um reconhecimento financeiro. E o reconhecimento financeiro ainda tarda em chegar e é extremamente importante, até porque nós precisamos de ter cada vez melhores contabilistas. Há muitos contabilistas, digamos assim, da velha guarda, que está quase a reformar-se e a sair da atividade, vai ser um grande número de contabilistas e nós precisamos dos jovens contabilistas e das pessoas que estão noutras áreas dentro das ciências económicas a virem para a profissão para reforçar um bocadinho as pessoas que são necessárias. Mas isso só pode acontecer com o retorno justo daquilo que é o trabalho, porque senão, obviamente, que os jovens, sendo aliciados para outras áreas, onde ganham melhor, não vêm para a contabilidade. Portanto, tudo isto tem que ser repensado e, em primeiro lugar, também pelos próprios contabilistas, porque a sociedade civil já reconhece o nosso trabalho. Os empresários, se puderem pagar menos, óbvio, é legítimo, todos queremos, por vezes, pagar menos, mas é extremamente importante perceber que este reconhecimento e este lugar de consultor ao lado das empresas também tem que ter a compensação adequada. E por isso é um longo caminho que ainda temos de percorrer. Eu diria que estamos no começo daquilo que são os graves problemas que as empresas vão passar. Portanto, nós tivemos, e agora voltando aqui ao período Covid, nós tivemos desde março, que fomos de repente invadidos com esta questão, quase que fechámos os nossos escritórios de sexta para segunda, enfim, fechou-se, foi-se lá buscar coisas e ficámos fechados em casa. Reaprendemos a trabalhar, reaprendemos a estar de forma diferente, reaprendemos a que é possível ajustar muita coisa e isso foi um grande desafio e os contabilistas ao fim destes 2 meses de lidarem com esta situação, não há dúvida que devem estar muitíssimos cansados porque tivemos que aprender em 2 meses aquilo que normalmente se iria aprender durante 1 ou 2 anos com a quantidade de legislação que existiu. E a par disto manter os seus trabalhos normais, mas aqui eu diria que este período Covid não nos podemos dissociar daquilo que é as necessidades realmente daquilo que são as necessidades que todas as empresas têm normais, portanto nós temos um Covid mas não deixamos de ter as outras. E por isso é extremamente importante que os contabilistas, apesar de terem tido um trabalho brilhante no acompanhamento das empresas, no que respeita a tudo o que diz respeito ao Covid, layoffs, etc., não podem também desfocar daquilo que são as suas responsabilidades normais. E por isso o fecho de contas está aí e que é importantíssimo que comece a ser trabalhado para que as empresas tenham resultados, até para poderem tomar as melhores decisões também este ano em função daquilo que foi a variação do seu negócio. E por isso, deixando agora aqui um bocadinho o Covid de lado, ou pelo menos a legislação, layoff de lado, os contabilistas têm que se focar outra vez no acompanhamento daquilo que são os seus trabalhos normais, daquilo que é o registro das operações e o trabalhar da informação para a boa prestação de contas, porque agora vai ser fundamental também neste período haver informação para se tomarem decisões e essas decisões agora também dependem deste trabalho que vamos ter que retomar e desenvolver, ainda que não saibamos bem o que é que nos vai trazer estes apoios agora para a retoma, não é? Todos nós sabemos que muitas empresas estão em dificuldades, somos nós os melhores conhecedores das empresas e por isso sabemos também que as empresas não podem ser agora largadas em termos sociais. Temos um Estado social em que realmente o maior apoio que chegou às empresas veio desse mesmo Estado social, da Segurança Social, dos apoios de layoff, os outros falharam bastante.
E por isso não me parece que agora, nesta altura que começa a retoma e temos que começar os negócios das empresas, temos que começar a trazer dinheiro para a economia, a fazer rodar a economia, não me parece que os apoios possam deixar já de chegar às empresas, porque as empresas vão ter que ter o recomeço gradual. E aqui os contabilistas provavelmente vão manter este seu apoio e ainda tenham que gerir com aquilo que são as suas funções normais, porque já não temos margem para deixar para trás toda a prestação de contas e tudo aquilo que podemos fazer. Agora, há uma situação que eu acho que é extremamente importante. Os contabilistas neste período de Covid também refletiram, apesar do muito trabalho, e perceberam também que a sua função é muito mais importante do que se calhar muitos teriam noção. Acho que muitos de nós temos noção da importância das nossas profissões, mas acho que de uma forma geral os contabilistas realmente aperceberam-se daquilo que é a sua maior importância e que são imprescindíveis numa sociedade e que com isto também, obviamente, nos traz o reconhecimento necessário, mas nos traz também a vontade de sermos cada vez melhores profissionais e um orgulho em sermos profissionais de uma profissão que esteve à altura dos grandes desafios. E isso é muito importante para que os profissionais se sintam valorizados e se sintam realizados dentro daquilo que fazem. Eu acho que temos agora, no pós-Covid, e fez-nos refletir em muita coisa, aliás, fez refletir a sociedade inteira, não é? Nós temos que refletir e eu diria que se calhar não aprendemos com os erros e vamos fazer e vamos todos errar outra vez, mas a sociedade tem que refletir sobre o que se passou, o que aconteceu, algo que não era sequer, nem em filmes, ou só em filmes é que era abordado, aconteceu e portanto tivemos que ver com isto. E eu acho que a sociedade inteira, e aí já é o mundo, já não é só Portugal, tem que refletir sobre isto que aconteceu e o que é que queremos para o futuro. Não é? E em termos profissionais, em relação aos contabilistas certificados, também se passa um bocadinho disto, não é? Nós temos que refletir que fomos os bons profissionais que a sociedade acredita que somos, demos a resposta que tínhamos que dar e, portanto, o nosso posicionamento hoje é diferente e temos que o manter. E temos que refletir sobre isso e temos que criar caminhos para que realmente o contabilista certificado seja um profissional considerado de topo, não é que não seja já, mas até nós próprios temos que considerar isso, porque há muitos contabilistas que ainda não se conseguem valorizar tanto quanto gostaríamos e por isso só um profissional altamente qualificado é que podia estar à altura destes grandes desafios. Não vamos estar aqui a dizer que qualquer um seria capaz de fazer, não. Só um profissional altamente qualificado e com qualificações muito complexas é que conseguia dar resposta a isto, não era qualquer profissional, aliás vimos outras profissões tentarem tomar conta um bocadinho do processo e isso não foi possível, porque só nós é que temos a capacidade de adaptação, de conhecimento e de resiliência necessária para absorver muita informação em pouco tempo. E isso foi raciocínios que desenvolvemos ao longo do tempo, que também não os podemos perder, e agora demonstramos que esse raciocínio, essa lógica, essa capacidade de resposta, essa capacidade de aprendermos todos os dias e de lidarmos com a nova legislação, nos trouxe aquilo que era a exigência neste momento e nos trouxe a forma de darmos resultados e de realmente termos sido e feito a diferença nas empresas e no acompanhamento das empresas. Portanto, acho que os contabilistas certificados só podem estar muito orgulhosos todos uns dos outros, porque dar uma resposta num processo destes não é nada fácil e sem dúvida que os contabilistas fizeram a diferença, e fizeram a diferença inclusivamente em salvar muitos postos de trabalho. Era muito mais fácil muitas empresas terem despedido e fechado e acabavam por nunca abrir, e os contabilistas certificados conseguiram, ao estar ao lado das empresas, abrir uma nova perspectiva para essas empresas, para que elas acreditassem que iam ter
um futuro e que esse futuro era possível recorrendo aos apoios agora numa fase intermédia, mas mantendo aquilo que é o foco no futuro e na continuidade do negócio. E os contabilistas tiveram esse papel junto aos empresários, os empresários também uma palavra aqui muito para os empresários, os empresários portugueses também se portaram muito bem à altura, aliás eu fiquei muito satisfeita de ouvir agora o Sr. Secretário de Estado na conferência que a Ordem promoveu antes desta, dizer algo que nós não conhecemos ainda os números e por isso não sabíamos, não é? É que a maior parte das empresas fez o esforço de pagar os seus impostos e não recorrer ao diferimento, portanto as que recorreram, muitas delas até recorreram só a 3 meses, portanto para tentarem ultrapassar as suas dificuldades de tesouraria, outras de facto recorreram aos 6 meses, mas que houve um esforço muito grande das empresas cumprirem as suas obrigações e, portanto, isto significa também um grande papel dos empresários na cidadania, muito acompanhado pelos contabilistas, claro que sim, mas as empresas também responderam ao grande desafio. E, portanto, com bons profissionais ao lado, as empresas tiveram mais facilidade de responder ao desafio. Portanto, eu diria que as empresas conseguiram efetivamente dar uma resposta e eu acho que preparar um futuro que pode ser diferente, mas não deixa de ser um futuro que tem uma luz no fundo do túnel, porque se não tivesse uma luz no fundo do túnel, as empresas tinham fechado e tinham mandado os trabalhadores todos para o desemprego. E com os contabilistas ao seu lado. Foi a melhor forma das empresas conseguirem, utilizando os respectivos apoios e com a informação correta dos contabilistas para as melhores opções e para aquilo que existia, saberem com o que é que podiam contar. E eu costumava, e disse muito isto nas nossas primeiras reuniões de esclarecimento sobre estas matérias. Mais importante do que andarmos a saber o que é que vai acontecer ao país, é saber o que é que podemos dispor neste momento. E, portanto, era muito importante que a informação fidedigna chegasse às empresas. Havia muita informação que não era correta a circular sobre hipotéticos apoios, sobre há isto, há aquilo, e que não existiam, e portanto o contabilista foi de facto aquele que, dentro da credibilidade que tem o conhecimento, conseguiu transmitir aos empresários aquilo com que os empresários podiam contar sem os enganar, e sem lhes dizer que existia mais ou que era provável que existir mais. Não, com a sua objetividade conseguiu definir os cenários para a empresa, para as empresas não saírem no fundo, ou não se sentirem enganadas neste processo. E por isso mesmo, mais uma vez aqui, este papel conjunto entre os empresários e as empresas foi fundamental para tudo isto. Mas os contabilistas estiveram muitíssimo bem neste processo todo, mas os empresários também tiveram bem, obviamente com este equilíbrio da interajuda entre os dois, mas os empresários foram bastante persistentes em ultrapassar as dificuldades e querer manter os seus negócios, o que é muito positivo para a economia e por isso só podemos ver isto como um aspecto positivo e como aquilo que o horizonte nos pode trazer. Aliás, a União Europeia diz que aquilo que vai ser a nossa curva é uma curva em U, que significa que descemos abruptamente, que vamos estar algum tempo estagnados, mas depois também vamos ter um impulso enorme na retoma. E por isso ainda se avizinham tempos difíceis, mas a economia estava preparada e estava a dar o seu máximo, aliás o crescimento era visível, o desemprego a diminuir, estávamos a viver uma situação muito positiva, que teve uma paragem abrupta e anormal, não é? E por isso acredito que quando tivermos condições para ultrapassar tudo isto, a retoma também vai ser rápida e aí as empresas vão precisar ainda mais dos contabilistas para estar ao lado dela com a informação financeira, que é importante ter pronta para ser usada e ser utilizada. Portanto, eu diria que o contabilista é um consultor, acima de tudo, e continuará a ser, ainda que não possa retirar do seu horizonte aquilo que são as suas competências exclusivas e que fazem dele precisamente o consultor para essas áreas. E não tenho dúvida que hoje a maior parte dos empresários não faz nada sem consultar um contabilista certificado e não toma decisões, e isso já significa e já tem a ver com o papel que o contabilista já tem hoje em dia nas empresas.
Não sei se era isto, Fernando, que queria. Passo-lhe a palavra agora. Estou aqui a console, não é? Está com sol, deixa estar, está bom. Estou a tentar. Bem, olha, eu acho que a nossa autoestima já aumentou. Portanto, esta meia hora de boa energia já aumentou substancialmente. Só mais duas, não concluir, que eu não quero concluir o que falou bem. Mas eu acho que nós tivemos e temos que estar sempre do lado da solução, junto das empresas, e como estivemos agora, e vamos querer manter isso. Portanto, nós queremos estar do lado da solução. E, por outro lado, acho que foi em nós que os empresários tiveram um bocadinho de esperança, ou seja, nós também demos esperança às pessoas. Quer dizer, que isto era um problema sério, grave, mas não era quer dizer, foi grave, mas não foi dramático. Ou seja, nós demos esperança e associado ao profissionalismo, agora não estou a ouvir, e associado ao nosso profissionalismo, acho que isto... Estava a concordar consigo, sem dúvida. Portanto, o papel do contabilista foi fundamental para que as empresas não se perdessem mais, não é? Portanto, Sim. E que era fácil de perderem-se. Era. Nunca imaginámos de um dia para o outro ter que fechar uma porta e não faturar nada, não é? Isto era impensável. Ninguém imaginou. Portanto, o que quer dizer que o futuro está aí, nós estamos cá, queremos continuar a trabalhar, vamos trabalhar sempre junto às empresas e este reforço positivo é muito importante para nós. Porquê? Porque nós definitivamente temos que ser vistos como o braço direito e o braço esquerdo das empresas. E se dúvidas houvesse, acho que esta crise toda que nós passamos já as tiraram. Portanto, quanto a isso, é pacífico. Agora, eu acho é que também nós temos que nos virar mais, ainda mais, reforçar mais e especializar-nos mais na ajuda às empresas. É só isso. Acho que nós temos que nos virar mais, porque nós ainda somos vistos muito como os cumpridores das obrigações, que são cada vez mais e muitas, mas também queremos estar junto às empresas para elas fazerem melhores negócios, melhores vendas, comprarem melhor, recrutarem melhor e se nós conseguirmos fazer isso, vamos ajudar as empresas em duas áreas, que é na área fiscal e na área técnica e na área do negócio delas. E é aqui que nós temos que investir mais um bocadinho, no negócio delas. E investir, obviamente, tecnicamente falando, não é investir financeiramente, é tecnicamente falando. Portanto, acho que estamos em perfeita sintonia. O trabalho da Ordem por estes dias tem sido qualquer coisa de extraordinário, com a Paula Franco como mulher do Leme, e muito bem, deu esperança a muita gente, inclusivamente a nós. Nós também ficámos aqui um bocadinho todos atrapalhados, ai meu Deus, o que é que vai ser agora? Mas afinal, acho que a coisa não foi assim, foi complicada, mas acho que estamos a passar bem por ela. Portanto, seguidamente, temos aqui uma área reservada para questões, quiserem fazer alguma coisa à Paula Franco, dentro deste tema, obviamente, não nada muito técnico, se bem que ela também está à vontade, porque está sol e hoje é sexta-feira, mas se não houver questões, nós também, pronto, vamos fazer outra coisa, não é, Paula? Já não estou a ouvi-la agora. Tem que ligar o som. E os contabilistas nunca têm tempos mortos, não é? Portanto... Pois não, isso não, é verdade. Às vezes aproveitam para descansar, mas na maior parte dos casos... Não tem sido muito isto, por estes dias e agora com os encerramentos e tudo, foi, não é, mas havia. Agora temos que nos esforçar um bocadinho para recuperar este tempo perdido e que é muito importante também, até para a nossa estabilidade. Eu tenho dito, e às vezes alguns colegas têm dito, mas porquê é que não são mais alargados os prazos? E eu pergunto, quer dizer, andámos com o ano 2019 mais para a frente ainda, quer dizer, eu acho que temos mesmo que o encerrar e focarmos em 2020 e focarmos-nos também em descansar. E enquanto nós tivermos as tarefas de 2019, por terminar, nós nunca conseguimos descansar completamente, só nos enganamos, não é? Claro. Olha, Paulo, eu estou a olhar aqui para o Q&A, que é onde podem as pessoas fazer questões. Não há. Nos comentários também não há. Portanto, eu presumo ou concluo que foi bastante clara e explícita naquilo que
Mas temos aqui uma pergunta. Não sei se está a ver ao lado no bate-papo. Acho que a TSU devia ser ajustada para empresas que tiverem layoff, não é? Pois, olha, isto é uma parte técnica. Não era bem esse o alcance, mas ok. Não, mas é uma boa pergunta. Aliás, é uma pergunta também de retoma, não é? Claro. Nós temos feito algumas sugestões, obviamente, a ambos os ministérios com que estamos ligados, não é? Dentro daquilo que conhecemos das empresas. E, de facto, uma das sugestões que temos feito é essa. Eu acho que era muito importante e acho que é o único imposto que acaba por ter aqui alguma possibilidade de haver alguma isenção ou dispensa de pagamento, e é precisamente a parte da TSU das contribuições. E eu aí acho que seria extremamente importante para a generalidade das empresas. Eu aqui não acho que seja só para aquelas que precisam, porque todas as empresas vão precisar. Aquelas que tiveram que fechar, tiveram e sentiram pessoalmente o reflexo. E as outras estão a sentir naquilo que é, obviamente, o pagamento dos seus clientes. E por isso mesmo todas as empresas vão precisar aqui de alguma ajuda. E aquilo que eu acho, essa questão da TSU, é uma das questões que temos sugerido e que eu acho que era muito importante, que era a questão de no pós, na retoma. E embora a pergunta tivesse sido, acha que a TSU devia ser ajustada para empresas que estiveram, já é uma pergunta na retoma. Eu acho que não é só para as que tiveram em layoff. Eu acho que as que tiveram em layoff podem manter uma taxa, por exemplo, de 50%, mas as outras que tiveram a aguentar e a trabalhar e que estão agora também com alguns problemas de tesouraria, também deveriam beneficiar dessa medida. E acho que era uma medida não tão lesiva para a receita, de ter, por exemplo, uma redução de 50% para a taxa dos 23,75. Pois, claro. Durante um período para ajudar na retoma. E outros serão necessários, isso é um deles, não é? Outros serão necessários. Mas eu acho que aí até o governo acho que aí está muito sensível a isso, acho eu. Sim. É o que eu tenho visto. Para aquilo que se ouve em outros países, podia ter sido um bocadinho menos complicado, mas o que fizeram dá para manter muita coisa. Olha, tem aqui outra pergunta, que é, acha que algum dia as empresas vão voltar a ter a qualidade do antes Covid? Pois, uma boa pergunta. Eu acho que não, vamos lá ver, nós temos uma capacidade de adaptação fantástica, não é? Claro. Nós, principalmente os portugueses, estou-me a referir a todos os portugueses, e isso é muito bom numa altura destas de crise, não é? E acho que sim, acho que se me pergunta se vamos viver de exatamente da mesma maneira, eu acho que não. Acho que as empresas todas perceberam, primeiro, e levando mais aqui para as questões económicas do que propriamente sociais, eu acho que as empresas perceberam uma questão e que a Ministra do Trabalho tem salientado muito isso e eu também em todas as intervenções que tenho feito em nome da Ordem. A importância do Estado Social nesta altura e das nossas contribuições para efeitos de segurança social. Nós temos uma cultura que durante muitos anos, sempre que podia pagar menos, pagava. Agora, quando se paga menos, eu acho que o pagar menos, quando é justo, deve ser feito. E pagar menos em termos de impostos é uma coisa. Pagar menos em termos de segurança social, que é uma contribuição, é outra. E nós hoje em dia estamos a viver essa realidade, nos apercebermos da fragilidade ou do menor apoio que tiveram aqueles que não estavam no sistema ou contribuíram menos para o sistema. Pois, claro. E isso vai nos fazer refletir. Portanto, se eu diria, se as empresas vão voltar a ter a tranquilidade, vão, mas vão ter uma consciência completamente diferente. E para nós, contabilistas certificados, isso é bom, porque nós tínhamos consciência disso. Muitas vezes os empresários queriam descontar por menos, porque, enfim, as empresas portuguesas não têm uma tesouraria muito avultada, não é? E, portanto, nunca sentiram que deviam contribuir muito para efeitos das suas contribuições para a Segurança Social, porque achavam que também não iam ter a resposta do outro lado. Aliás, todos nós, que ainda não estamos perto da reforma, ou que estamos um bocadinho mais perto, mas não estamos completamente perto, e se então falarmos com os jovens, eles dizem que contribuir não vale a pena porque já não vão ter reformas, e não é bem assim. E aquilo que se verifica neste momento é a necessidade de uma mudança de mentalidade muito grande. Portanto, eu acho que as empresas vão voltar a ficar tranquilas, mas vão ter uma tranquilidade e uma consciência completamente diferente naquilo que é a sua responsabilidade social também. E depois vão ter uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é uma
noção de que a poupança é uma coisa muito mais importante do que aquela que nos últimos anos se perdeu. Repare que a generalidade das empresas e dos portugueses não fazem poupança. Perguntam-se disto muitas vezes, não há dinheiro para fazer poupança. É claro que é difícil, com o nível de rendimento e o nível de salários dos portugueses, fazer poupança. Mas esta realidade trouxe-nos também essa fragilidade que temos todos, em que os portugueses, com os seus baixos salários, se viram muito expostos a esta crise. Muito bem. Olha, eu em relação a isso tenho uma coisa a dizer, que é assim, nós além de baixos rendimentos também temos impostos altíssimos, porque não são só os impostos diretos, também são os indiretos que nós todos pagamos. E um ordenado de 1000 euros, contas feitas, 50% fica no Estado, ou muito próximo disso. Portanto, aí eu acho temos um que... Estado social, não é? E agora é que se viu também o reflexo. Certo. Tudo bem, mas quer dizer, o Estado Social é um Estado que fica caro para os portugueses e ainda bem que ele apareceu agora. Muito caro, fica muito caro. Ainda bem que ele apareceu agora, foi numa altura importante para nós. E depois há aqui outra pergunta que tem a ver com o pagamento por conta, mas antes disso há aqui uma senhora que pergunta se as escolas estão a adaptar os conteúdos para as novas realidades. E eu aqui tenho que responder porque... A Escola das Beiras está neste momento com os cursos que temos, é tudo além de serem altamente práticos e estudos de caso, etc. Estamos com uma filosofia muito própria que é, para nós entendemos que quem tem uma empresa tem que ter o mínimo de gestão de negócios e nós aí somos muito pragmáticos, ou seja lá que empresa for, desde um talho a um supermercado, a uma empresa de construção civil, tem que ter uma noção básica de que é gerir um negócio. E ter uma noção básica de marketing, de finanças, de recursos humanos, etc. Mas depois também tem que ter upgrades de alguém que o motive para a expansão, para o crescimento, para a gestão, para a boa gestão, para a parte mais técnica da empresa. E uma outra área em que nós estamos também a investir muito é na parte social. Exatamente, nem de propósito foi isto que aconteceu, porque nesta fase em que nós passámos, a parte social foi mais importante. E não só os contabilistas, mas todas as empresas e pessoas. Quer dizer, nós temos este espírito português, está tudo mal, dizemos muito mal das coisas, mas quando é preciso ajudar, efetivamente nós aparecemos. Isso é uma coisa que é um orgulho imenso. Agora, o Estado, nós temos um Estado que nos fica com muito rendimento, mas ao mesmo tempo é um Estado que também agora apareceu. Portanto, isto tem dois pesos e duas... Quer dizer, nós não podemos só pedir, mas também não... Isto é uma balança um bocadinho difícil. E aí, olha, temos que ir todos gerindo as coisas da melhor forma, mas o rendimento disponível das pessoas não é muito. O rendimento mas Fernando, nós não nos podemos esquecer que a grande maioria dos portugueses tem remunerações abaixo dos 1000 euros. Portanto, não contribuímos assim tanto. Contribuem é sempre os mesmos. Claro. Os salários são muito baixos em Portugal. Eu sei que sim. E o layoff veio expor também isto, não é? O Estado gastou muito menos dinheiro nos layoffs do que era expectável, porque os salários são muito mais baixos, não é? E as empresas que recorreram ao layoff são precisamente aquelas que têm os salários mais baixos. Por isso, isto é um problema que a economia tem que saber dar o salto, não é? Enquanto Portugal não tiver salários mais altos, é sempre pedida à mesma classe, que é a classe média, mais do que a classe mais alta, é a classe média que está a pagar tudo isto. E é um número muito reduzido de pessoas. Porque os outros não pagam impostos, não é? Ou pagam impostos indiretos, não pagam impostos diretos. E por isso, o que acontece aqui é precisamente isso, é que os salários em Portugal são muito baixos. E quando houver salários mais equilibrados, e repare que o salário mínimo tem aumentado bastante, já estamos agora em 635 euros, quer dizer, foi um aumento muito rápido, e que este aumento fez com que o salário médio se aproximasse muito do salário mínimo. Muito bem. E isto é muito mau para um país ter esta análise, não é? Mas é mau, é péssimo. É muito mau. E isto significa que nós não pagamos muitos impostos portugueses. É uma minoria que paga. E esse paga muito. É, exatamente. Mas o salário, mesmo assim, acho que podia e devia aumentar.
E depois também temos um país que está um bocadinho dividido entre a parte privada e a parte pública, porque a parte privada tem as contingências como agora se viu, quer dizer, a parte privada é que está a pagar um bocadinho isto tudo, entre aspas, pagar na perspectiva de baixa de rendimento, não é? Na parte Sim. pública, isso também cria aqui alguma injustiça social, que às vezes também é difícil de gerir. Mas também não estamos aqui para discutir isso, senão arranjamos já aqui isso já dá outro tema. Então tem aqui mais uma pergunta que é, com todas as alterações que os contabilistas têm enfrentado quase que diariamente, considera que o nível de formação, cursos estão selecionados se adequam para que os novos contabilistas saiam para o mercado de trabalho preparados? É uma boa pergunta, Paulo. Se calhar falando mais aqui da academia, não é? Eu penso que a pergunta se é... Talvez seja mesmo cursos superiores. Pois, na academia, nas escolas, não é? Nos cursos que estão a tirar. Eu acho que os cursos têm que se adaptar muito, não é? Porque uma das coisas que nós verificámos é que estas novas tecnologias não estavam adaptadas também ainda à academia. E a academia teve que se ajustar, não é? E ao ter que se ajustar, provavelmente vai perceber que a forma de dar contabilidade, a forma de fazer tudo aquilo que sejam disciplinas mais relacionadas com o contexto prático dos futuros contabilistas, têm que ser dadas de forma diferente, e por isso acho que também vai ajudar tudo aquilo que passamos a trazer essa necessidade para as escolas. Vai ter que mudar. Mais uma pergunta, será que a era digital vai acompanhar no curto prazo o contabilista no pós-Covid? Tem que acompanhar, não tem outra hipótese. Não tem outra, já não Aliás, nós fomos empurrados para isso, não é? Eu neste momento, tudo o que tinha planeado fazer a longo prazo, tive que encurtar e, portanto, já estou a receber, diria de 80% dos meus clientes, os documentos digitalizados, o que é algo que não conseguiria perspectivar no princípio de janeiro, não é? E quando, reparem que desde janeiro que nós podemos ter arquivos digitais pela primeira vez em Portugal. Exatamente. E eu comecei a incentivar os meus clientes e alguns aderiram, mas um número pequeno. Com isto, só não adere mesmo aquele que não conseguir. Exatamente. Portanto, reparem, é mesmo diferente e o Covid vai ajudar. E vai ficar, claro. E é bom para o ambiente, é tudo. Agora temos aqui outra pergunta, que é relativamente aos pagamentos por conta, não faz sentido, porque conta a tesouraria das empresas está débil. Pois, isso aí não sei, é mais técnico. Vão cancelar, não? Como? Vão cancelar o pagamento por conta, não? Pois, o secretário de Estado agora na conferência anterior não disse nada. Se comprometeu com isso. Agora, é claro que eu acho que agora os pagamentos por conta foram adiados para julho, precisamente para haver essa perspectiva de saber se há ou não condições para as empresas os pagarem, não é? E acho que a avaliação que vai ser feita em termos de receita, agora com a entrega da declaração trimestral de IVA e a avaliação da faturação nestes 3 meses através do e-fatura, vai, obviamente, ajudar na decisão que o Governo vai ter que tomar sobre isso, não é? Claro. Eu acho que sim, eu acho que não há grandes hipóteses de manterem o pagamento por conta como está. Não é? Agora, não sei se será uma dispensa total, se será uma redução de percentagens, enfim, ou será o torná-lo mesmo facultativo. Eu costumo dizer que acho positivo as empresas terem pagamentos por conta. Porquê? Porque significa que quando vão pagar o imposto no ano a seguir já têm aquele valor garantido e, portanto, não vejo que os empresários vejam assim como tão mau o fazer pagamentos por conta. Agora, realmente o ano 2020, se calhar não vai haver pagamento de imposto no final, portanto, estarmos a adiantar para depois já sabermos que vão ter prejuízos e não vai haver imposto a pagar no final, não faz sentido. Por isso acredito que o Governo vai decidir em função de alterar esta realidade, sim. Muito bem. Ora bem, perguntas não há, eu só tenho mais uma para lhe fazer. Acha que é desta que o nosso Governo vai olhar para os contabilistas como profissão interessada nas leis que fazem e de como as vão fazer, porque no terreno depois quando é para aplicar muitas leis e daquelas obrigações fiscais que às vezes saem daí, será que é desta que nós temos aqui uma voz ativa para que... Nós sempre tivemos uma voz ativa. Sim, mas mais ainda... Eu acho uma coisa, vamos lá ver, nós somos todos muito críticos quando, obviamente, que depois das leis estarem a ser executadas é que se notam as suas fragilidades, não é? Claro.
A Ordem dos Contabilistas é normalmente consultada para a maior parte da legislação, tirando aquela que sabem que nós não vamos ser tão receptivos a ela, não é? Claro. Mas normalmente, obviamente, somos. Agora, quando a legislação sai, é difícil perspectivar Como é que vai as funcionar? suas lacunas e aquilo que não abrange. E repare, esta questão, por exemplo, foi feita em cima do joelho. Eu não acho que a legislação do layoff tenha sido feita em cima do joelho. Eu acho que a legislação do layoff, quando saiu e as dificuldades que nos trouxe, foi realmente, depois sempre as questões particulares que vão surgindo, as especificidades, não se conseguem salvaguardar numa legislação. E por isso, e é isso que acontece normalmente com a legislação. Quanto à importância do contabilista certificado em ser ouvido, eu acho que claramente, e nós aqui tivemos essa noção, quer dizer, os contabilistas certificados foram incluídos praticamente em toda a legislação como pilares fundamentais. Repare, desde o Ministro da Economia nas referências, desde o layoff ter a obrigatoriedade de inclusão do contabilista. Isto é, obviamente, querer que o contabilista esteja presente em todos os processos. E, obviamente, que isto também se deve ao diálogo entre a Ordem e o Executivo, no sentido de que a importância de quem vai executar e quem vai pôr em prática as normas, obviamente que é importante estarmos a salvaguardar essas mesmas questões. Agora, por muito perfeita que seja a lei, quando a começamos a aplicar, vamos sempre descobrir as suas lacunas. Está cá o contabilista depois para resolver. E está cá o contabilista e para sugerir alterações e se ir ajustando. E depois as interpretações também precisamos ganhar dinheiro como consultores, não é? Os advogados diriam isso melhor que nós, não é? Os advogados, a problema da lei serve exatamente para isso. Também agora os advogados também não estão a passar uma boa fase, porque, olha, pronto, contingências também. Olha, tem mais aqui uma pergunta, que é de uma pessoa que eu acho que é importante, que é de turismo, tem um restaurante e se acha que vão prolongar o layoff até o final de 2020. Esta atividade é uma atividade muito fustigada com isto. Não sei se vão, se não faço ideia. Eu diria que o turismo é a atividade que foi mais afetada e que vai ter mais problemas na retoma. A confiança dos consumidores em tudo o que respeita ao turismo vai ser muito mais lenta. Por isso, eu não vejo outra hipótese que senão o prolongamento do layoff para as atividades de turismo. Agora, é um bocado, a ministra há bocado também não abriu muito. Não acrescentou nada. Não acrescentou sobre aquilo que eu fazer, até porque presumo que neste momento ainda não tenham decisões tomadas do prolongamento ou não do layoff. Agora, claramente, para o setor do turismo, pode não ser o layoff simplificado como estava, mas apoios vão ter que existir, porque o turismo não vai conseguir recuperar até o final do ano aquilo que seria desejável. Está bem. Mais outra pergunta, não acha que a Assembleia da República devia ter lá um representante da OCC, no caso a Bastonário? Eu acho que sim, eu votava em si. É uma pergunta interessante, acho que apesar de tudo a ordem está muito presente naqueles corredores, quando precisamos, quando são matérias fiscais, os grupos parlamentares chamam-nos e pedem-nos opinião sobre isso. Isso é bom. Portanto, não temos formalmente, mas já temos esse papel informalmente. Porque, de facto, nós somos os conhecedores da matéria e sabemos como é que elas vão ser aplicadas na prática. É claro que depois a legislação falha sempre, lá está nas tais... Claro. Mas a Ordem tem tido um papel muito importante e os partidos políticos todos já perceberam isso e, portanto, é muito comum, antes e quando está a ser discutida uma norma, sermos contactados pelos grupos, pelos partidos e quererem nos ouvir sobre essas matérias. Isso é bom. Não é oficial, é uma ideia interessante, mas eu já não diria na Assembleia da República, mas na concertação social, acho que a Ordem dos Contabilistas... Era importante, era, sem dúvida que sim. Pode ser, porque agora... Mais uma questão, e eu acho que é mesmo para encerrar, que é para quando as formações presenciais? Acho que ainda é muito prematuro. Muito bem. Eu sinceramente não tenho grande vontade de expor os contabilistas a riscos, nem de expor os colaboradores da Ordem a riscos. Eu acho que ainda temos que avaliar muito o que é que vai acontecer com esta abertura da economia. E acho que temos que deixar a abertura naquilo que é essencial. Nós não deixámos de ter formação, não deixámos de ter acesso, não deixámos de ter qualidade na formação que a Ordem
disponibiliza aos seus membros. Não deixamos de ter o apoio. Portanto, eu acho que pôr em risco aquilo que é o nosso principal bem, que é a saúde, é algo que deve ser muito bem ponderado. E, portanto, não me parece, antes de setembro não de certeza, mas eu diria, é preciso em setembro estar tudo muito estabilizado para voltarmos a formações presenciais. Porque, reparem, o mais importante é que tudo isto se consiga controlar. E o controle está nas mãos de todos nós. E por isso, o receio que todos temos em estar numa sala com muita gente, mesmo que se respeitem regras, imagine que nós num auditório da Ordem temos 1000 pessoas, se pusermos só 200 pessoas, não deixa de ter o risco nas entradas, nas saídas, na partilha das casas de banho. Portanto, por muita higiene e medidas que existam para tentar evitar os maiores riscos, já sabemos que é muito difícil conseguir controlar completamente estas questões. Portanto, acho que aqui todos devemos, e partilhamos um bocadinho essa opinião, não é? De que na retoma é preciso ter muito cuidado. É assim, nós sairmos para consumir, sair para ir a um restaurante numa situação especial, com os cuidados que temos, é uma coisa. Estar um dia inteiro fechado numa sala de formação, em que temos depois que comer qualquer coisa e, portanto, temos um coffee break que nos sujeita também a algum contacto. São coisas que ainda vão ter que demorar algum tempo. Aliás, não é por acaso que são as atividades que ainda não estão permitidas, não é? Claro. E a formação online tem funcionado muito bem. Tem funcionado, a informação tem chegado, olha, se calhar até tem chegado de forma mais direta às pessoas. Claro que eu gosto do contacto físico e queremos voltar a ter esse contacto físico, mas temos que esperar, não é? Claro. Realmente aqueles que vão retomando testem também se estas condições e aquilo que se está a aplicar é suficiente ou não é. Eu também acho que isto também, às vezes a formação é uma área de socialização, eu acho que é mais por aí, portanto está a fazer falta a parte social, porque é ali que encontramos... É importante, mas não é ainda nesta altura, o social nesta altura pode significar descontrolo e propagação, portanto... Oh, Paulo, olha, eu tenho que lhe fazer esta pergunta porque é daquelas perguntas que valem muito, que é se está prevista a criação de uma tabela de preços. Tabela de preços para os nossos honorários. Os nossos honorários. Não é legal. Vamos lá ver, a ordem foi, quando o nosso estatuto saiu, a ordem tinha efetivamente os valores mínimos, os honorários mínimos, não é? Mas era deontologicamente, nem estava na lei, era um código deontológico. Não, eu creio que estava no próprio estatuto, estava no estatuto. E estava mesmo no estatuto. E aquilo que aconteceu foi que, entretanto, com as diretivas europeias, foram implementando e proibindo que as ordens profissionais estabelecessem valores ou que dessem indicação sequer de valores. E a Ordem teve imensos problemas, teve processos inclusivamente em tribunal contra a Ordem, que perdeu, com a Autoridade da Concorrência por causa destas matérias. Portanto, nós nunca vamos conseguir ter uma tabela de honorários. Inclusivamente, um dos primeiros trabalhos que a Ordem fez, que esta direção fez quando tomou posse, foi precisamente tentar criar um Excel, já não era de preços, era do custo, para ajudar os contabilistas a determinar o custo. E isto foi denunciado, segundo se diz por colegas, à Autoridade da Concorrência e voltámos a ser chamados por causa desta questão e, portanto, nunca mais podemos avançar ainda com este Excel que tínhamos para cálculo dos custos, não era para cálculo de honorários. Portanto, a verdade é que os contabilistas têm aqui, todos dizem que queriam muito ter uma tabela de honorários, mas são os próprios contabilistas que sempre se manifestaram. O primeiro processo da Autoridade de Concorrência foi denúncia de contabilistas. Sim. Agora que fizemos este trabalho foi denúncia de contabilistas. Portanto, eu acho que há aqui um equilíbrio, não é? Os contabilistas querem, mas há alguns que não querem, não é? E, portanto, os que não querem, como têm também normas em termos concorrenciais que os defendem, vão sempre causar problemas nisto. Portanto, a Ordem não vai poder ter uma tabela, infelizmente, nem nunca o vai conseguir fazer. Agora, há uma coisa que nós conseguimos fazer, é que é definir muito bem, e isso é algo que estamos a preparar, um manual de boas práticas empresariais, explicar aos empresários aquilo que são os serviços dos contabilistas e aquilo que não é serviço dos contabilistas.
Precisamente para não podendo definir aquilo que devem cobrar, saber que aquilo não está incluído nas avanças e que deve ser cobrado à parte. E isso já é um passo muito importante. Agora, obviamente que a Ordem gostaria imenso de o fazer e de interferir nessa área, mas não é mesmo possível legalmente e ia-nos trazer imensos problemas legais. Muito bem. Paula, temos que terminar, vamos socializar, hoje é sexta-feira, com as devidas precauções. Olha, eu tenho que lhe agradecer em nome da escola este bocadinho que esteve aqui connosco e quando tivermos a oportunidade retomaremos o nosso contacto mais presencial, não agora, agora não dá. Obrigado. Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de ter estado aqui. Está bem. Obrigado, Paula. Um bom fim de semana e fique bem, está bem? Obrigada, um bom fim de semana também e fique bem. E fiquem todos bem. Está bem. Obrigado, Paula. Obrigada. Tchau.